Vamos iniciar o capítulo seguinte, agora tratando sobre as soluções de sistemas de equações lineares, no qual o primeiro tópico que a gente vai tratar é o chamado método de eliminação de Gauss ou escalonamento, e é o mesmo método de eliminação que a gente vê na disciplina de álgebra linear, e a gente vai ver aqui também nesse contexto de métodos numéricos. Primeiro, vamos revisar do que se trata o método de eliminação de Gauss. Ele consiste numa forma de você obter soluções exatas de sistemas de equações lineares, tal como esse que está mostrado na tela. No caso aqui, um sistema com três equações lineares, com três variáveis, x, y e z. E a ideia de eliminação gaussiana é você fazer operações envolvendo as linhas do sistema linear, de modo a reduzir a quantidade de variáveis, eliminando uma a uma, utilizando o algoritmo de eliminação de Gauss. Para resolver esse problema, é conveniente você reescrever esse sistema de equações lineares numa notação matricial, dessa forma, em que essa primeira matriz aqui, 3 por 3, ela coleciona todos os coeficientes das equações lineares aqui. 3, 2 e menos 3 aqui são os coeficientes da primeira equação e assim por diante. Essa matriz coluna coleciona as variáveis do sistema e essa outra matriz coluna coleciona os termos independentes. Se você faz esse produto matricial aqui, você retoma esse conjunto de equações do sistema linear. Mais conveniente ainda você escrever uma outra matriz que coleciona somente os termos numéricos aqui do sistema linear, a chamada matriz aumentada, na qual você junta essa matriz 3 por 3 com os coeficientes e essa matriz coluna com os termos independentes, deixando de lado aqui as variáveis das equações. E a ideia então vai ser realizar uma sequência de operações lineares sobre as linhas dessa matriz, de modo que você obtenha, no final das contas, uma matriz equivalente, mas que tenha a forma de uma matriz triangular superior. Ou seja, de modo que todos os elementos abaixo da diagonal principal dessa matriz quadrada aqui sejam todos nulos, dessa maneira. Esses elementos que estão destacados em vermelho vão ser anulados nesse procedimento que a gente chama de algoritmo de eliminação. E no final das contas, após qualquer operação linear envolvendo as linhas dessa matriz, o que a gente obtém é um sistema de equações lineares equivalente ao sistema original. Então, se você consegue escrever essa matriz na forma de uma matriz triangular, o sistema passa a ser resolvido substituindo, diretamente uma equação na outra, conforme a gente vai ver. Então, o primeiro passo para resolver o sistema de equações lineares usando o algoritmo de eliminação gaussiana é converter essa matriz aqui, a matriz dos coeficientes, numa matriz triangular superior, ou seja, eliminar esses elementos que estão abaixo da diagonal aqui, destacados em vermelho. Para facilitar, a gente vai utilizar novamente aqui o Maple como uma ferramenta para obtenção dessa matriz triangular superior e, no final das contas, para obter a solução do sistema de equações lineares. E já adiantando, a tarefa que vai ser passada após essa aula vai ser vocês implementarem o algoritmo de eliminação gaussiana na linguagem da preferência de vocês. Aqui eu coloquei uma matriz com 4 linhas e 5 colunas. Ela poderia estar representando, por exemplo, um sistema com 4 equações lineares com 4 variáveis. Aqui no meio, para a gente introduzir uma matriz desse tipo, uma das maneiras é você usar o comando array, e aí você introduz linha por linha os elementos da matriz. Aqui entre colchetes os elementos da primeira linha, depois os da segunda linha, e assim por diante até a última linha, e aí você coloca os elementos de todas as linhas dentro de colchetes também, e ele vai entender isso como sendo uma matriz. E aí o Maple entende várias formas de indexação desses elementos
Por exemplo, se você escreve A e entre parênteses algum número, ele vai entender, por exemplo, se você escreve A1 como sendo o primeiro elemento da matriz, primeiro elemento da primeira linha. Se você escreve A2, ele vai entender esse elemento, A3, A4, A5, A6 e assim por diante, até o último elemento, no caso aqui o A20. Se a gente colocar A20, ele vai fornecer o último elemento aqui dessa matriz, né? Nessa ordem, né? Primeiro mudando as colunas, depois na linha seguinte. Se você colocar entre colchetes, ele já entende a linha inteira. Por exemplo, o A1 é toda a linha 1, o A2 é toda a linha 2. Então, para fazer as operações com linhas, é conveniente utilizar essa forma de indexar aqui os elementos. E se você coloca dois argumentos, por exemplo, 3, 2, ele vai entender como o elemento que está na linha 3, coluna 2. Então, o elemento que está na terceira linha, na segunda coluna, é esse daqui. Se eu quiser localizar esse elemento aqui, por exemplo, ele está na segunda linha e na quinta coluna. Então, ele é o elemento 2, 5. E assim por diante. Então, tem várias maneiras de você indexar todos os elementos dessa matriz. E na linguagem de preferência de vocês, deve haver uma maneira equivalente de fazer isso, né? Então, procedendo com o algoritmo de eliminação gaussiana, aqui o objetivo primeiro é eliminar todos os elementos que estão aqui abaixo da diagonal dessa matriz. Então, todos esses elementos nesse triângulo aqui inferior têm que ser eliminados. Então, começando com a primeira coluna, esse 5, esse 9 e esse 2 têm que ser convertidos em zero, fazendo operações com linhas. Então, vamos lá, né? Fazendo manualmente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma alteração, uma modificação na linha 2, aqui vai redefinir a linha 2 dessa matriz. Então, tá aqui, o A2, a linha 2 vai ser redefinida como sendo a linha 2 multiplicada pelo elemento na linha 1, coluna 1, ou seja, o 2, aqui, esse primeiro elemento da matriz, menos o elemento, o coeficiente que está na linha 2, vezes a linha 1. A gente vai utilizar esse mesmo elemento aqui, o primeiro elemento da coluna, como pivô para eliminar os demais elementos da mesma coluna. Então, para eliminar esses 5 aqui, o que a gente vai fazer é justamente isso. Vai multiplicar essa linha aqui por 2, que é o valor que está em cima, e vai dar 10. E a gente vai subtrair da linha de cima, multiplicada pelo valor que está na linha de baixo, que vai dar 10 também. Então, quando a gente fizer essa subtração, que está bem aqui, o resultado dessa operação vai ser 0. E aí, é claro, né, o que você faz com o elemento dessa coluna tem que ser feito com a linha inteira. Então, você vai fazer então essa operação de multiplicar o elemento que está na linha 2 pelo elemento da linha de cima e subtrair da linha 2 multiplicada. Aliás, você vai pegar a linha 2 e multiplicar pelo elemento que está na linha acima e subtrair do elemento que está na linha acima multiplicado pelo elemento que está na linha 2. Você vai fazer isso então com todos os termos da linha para finalizar essa operação. Então, o que você vai ter após essa operação é isso daqui. Nota que aqui você já anulou de fato esse elemento, né? O que você fez foi fazer 10 menos 10 no final das contas. E aí a mesma operação foi feita com todos esses elementos aqui, então todos eles foram alterados. Os demais elementos das outras linhas aqui permaneceram os mesmos. Então o próximo passo agora é anular esse 9. Então para fazer isso a gente vai multiplicar ele também por esse 2, que é o pivô aqui dessa coluna, e vai dar 18. E a gente vai subtrair isso, essa linha toda aqui, multiplicada por 2, vai subtrair da linha 1 multiplicada por 9. Porque 9 vezes 2 vai dar 18 também. Então quando você fizer a subtração, aqui vai dar 0. E aí você repete a operação com cada um dos elementos dessa linha para obter a linha nova. Então é essa operação aqui. Tá? A linha 3, portanto, foi redefinida dessa maneira e agora esse elemento já está anulado também.
Por fim, nessa primeira coluna, a gente tem que eliminar esse 2 aqui. E aí, para isso, a gente novamente usa o pivô aqui dessa coluna para fazer essa eliminação. A gente vai pegar então a linha 4 e multiplicar pelo pivô, vai dar 4, e vai subtrair da linha do pivô multiplicado pelo coeficiente da linha 4. Então vai pegar a linha 1 aqui, que é a linha do pivô, e multiplicar por 2, que vai ficar 4 também. Quando você fizer a subtração aqui, isso vai dar 0. Então, fazendo isso, de fato, a gente obtém aqui 0. Então, essa matriz aqui, o sistema linear correspondente a ela é equivalente ao sistema linear original, que é correspondente à matriz de onde a gente partiu, né? Dessa matriz A aqui. Só que com a matriz nessa forma, você já foi capaz de eliminar aqui 3 elementos, né? dessa coluna. Então você reduziu aqui a quantidade de variáveis, né? E aí o próximo passo, então, agora é ir para a coluna seguinte e anular todos os elementos que estão abaixo da diagonal, né? Então, a diagonal é essa daqui, então você tem que anular todos os elementos que estão abaixo desse menos 4. Então, você vai redefinir aqui a linha 3 e vai usar esse menos 4, que é o elemento diagonal, como pivô para eliminar os outros dois. Você vai fazer, então, pegar a linha 4 e multiplicar pelo pivô, vai dar 40. E aí, pegar a linha do pivô e multiplicar por menos 10 e subtrair. Quando você multiplicar por menos 10 vai dar 40 também. E quando você subtrair 40 menos 40 vai dar 0 então aqui nesse elemento. Que é justamente o que a gente faz aqui. Pega a linha 3 e multiplica pelo novo pivô, que é esse elemento aqui. E subtrai da linha do pivô multiplicada pelo elemento da linha 3. Fazendo isso, a gente então de fato anulou o elemento que está aqui. O próximo passo então é anular o elemento que está aqui. Segue o mesmo procedimento, multiplica essa linha pelo pivô e subtrai do elemento da linha do pivô multiplicada pelo elemento que está aqui, que você quer anular. Tá? Então, a linha 4 você multiplica pelo pivô e subtrai da linha do pivô multiplicado pelo elemento que você quer anular. Ao fazer isso, a gente vai de fato obter aqui 0 esse elemento. Tá? E só lembrando que a operação que a gente faz para anular um elemento tem que ser repetida para a linha inteira. Então, essa operação aqui, que a gente fez por último, para eliminar esse elemento aqui da linha 4, tem que ser aplicado para toda a linha 4 da matriz. Então, a gente fez essa operação aqui, tem que fazer aqui também, na próxima coluna, nessa e nessa. Portanto, todos os elementos aqui da linha 4 vão ser alterados, né? A cada vez que a gente fizer isso, tem que fazer para a linha inteira, né? E não só para o elemento que a gente quer anular, fazendo isso para garantir que a matriz equivalente corresponda ao mesmo sistema linear. Por último, para que essa matriz fique na forma de uma matriz triangular superior, basta anular o elemento que está aqui agora, né? Abaixo da diagonal. A diagonal aqui são esses elementos. Só tem esse elemento não nulo aqui abaixo da diagonal. E aí você usa o elemento da diagonal como pivô para anular esse elemento que está aqui. Então, para isso é só fazer uma mudança aqui, uma modificação na linha 4, que você vai pegar a linha 4 e multiplicar pelo pivô, ou seja, você vai pegar 6 e multiplicar por 10, isso aqui vai dar 60. E vai subtrair aqui da linha do pivô, no caso aqui é o 10, multiplicado pelo elemento que você quer anular, que vai ser 6, e vai dar 60 também. Portanto, quando você fizer essa operação, o que vai aparecer aqui vai ser 0. Né? Então, quando você redefinir a linha 4 dessa forma, esse elemento vai se anular. E aí você faz a mesma operação para redefinir os outros elementos da linha 4 também. Então, esses outros dois aqui também vão ser redefinidos. Fazendo isso, a gente obtém essa forma final aqui da matriz, tá? Aumentada, e ela é equivalente ao nosso sistema de equações lineares original. Se a gente reescreve essa matriz aqui, por exemplo, na forma de um sistema de equações lineares, vai ser mais fácil você obter a solução, porque essa última linha aqui já vai ser imediato você fornecer a solução, né?
se você tivesse, por exemplo, as variáveis x, y, z e w aqui. Essa última equação seria menos 208w é igual a menos 272. Então o valor de w já estaria obtido aqui de imediato, bastaria você dividir o 272 por 208. E aqui você teria 10z mais 8w igual a menos 8. Aí como você já obtém o valor de w da linha anterior, para obter o valor de z você só substitui aqui e isola o z. Depois com a linha de cima você obtém o valor de y, já sabendo que você conhece o valor de z e o valor de w. E por último obtém o valor de x. Mas o primeiro passo é então você obter a matriz triangular superior equivalente. Tá? Matriz triangular superior significa dizer que os únicos elementos não nulos da matriz são os elementos que estão acima da diagonal. Por isso, matriz triangular superior. Agora, todos esses passos que a gente fez aqui, vamos colocar todos eles de novo juntos, definem um algoritmo aqui bem organizado, né? Então, a gente pode escrever uma rotina que faça isso daqui automaticamente, bastando você fornecer, por exemplo, quem é a sua matriz. Nota o seguinte, para você anular os elementos da primeira coluna, o índice aqui que localiza a coluna foi aumentando de 1 em 1, começando de 2 e indo até o número de linhas da matriz. Esse número aqui não mudou, é sempre o pivô, que é o elemento da coluna correspondente, no caso o elemento da primeira coluna. E aqui esse índice foi aumentando de 1 por 1, corresponde aos mesmos valores que estão aqui, né? A linha 1 aqui nesse caso não mudou, enquanto você estava anulando os elementos da primeira coluna, que é justamente a linha do pivô. E aqui esse índice aqui de linha vai aumentando de 1 em 1, mantendo a mesma coluna, né? Você está anulando só os elementos da primeira coluna. E você está fazendo isso linha por linha. Então uma maneira de automatizar isso daqui seria fazendo um pequeno script simples, que poderia ser, por exemplo, dessa forma. Aqui eu só carrego essa biblioteca que fornece alguns comandos adicionais para trabalhar com matrizes aqui no Maple. Inclusive esse comando que fornece o tamanho da matriz. Então, se eu utilizar esse comando aqui, ele vai me dar o tamanho da matriz. A matriz A, portanto, tem 4 linhas e 5 colunas. Se eu coloco um segundo argumento aqui, 1, por exemplo, ele me dá só o número de linhas, e se eu coloco 2, ele me dá só o número de colunas. Como o interesse aqui é só o número de linhas, eu posso definir aqui M como sendo o número de linhas da matriz A, certo? Então, se eu, por exemplo, adicionar mais uma linha aqui nessa matriz, e aí ele já ajusta aqui para mim, mas vamos retirar isso daqui. E aí, voltando para cá, o que a gente fez? A gente alterou o argumento aqui, indo de 2 até 4, que é justamente o número de linhas aqui dessa matriz. Depois, na coluna seguinte, a gente começou de 3 e foi até 4, esses dois elementos aqui. E depois só fez com o 4 aqui para anular esse elemento. Então, a cada coluna a gente diminui uma linha, né, uma operação para ser feita. Então, para anular os elementos aqui da primeira coluna, a gente vai de 2 até o número de linhas da matriz. Esse elemento aqui não muda, é sempre o pivô. Aqui também vai de 2 até o número de linhas da matriz. Aqui também, de 2 até o número de linhas da matriz. E aqui não muda, é sempre o próprio pivô. Então, a gente pode fazer isso, né, usando essa pequena rotina aqui, considerando um intervalo que vai de 2 até m, que é a gente está definindo como sendo o número de linhas da matriz, e para cada valor de i aqui, ele já redefine para mim todas as linhas, né, da linha 2 até a linha 4 aqui, ele vai entender esse m como sendo 4. Então, se a gente fizer isso, ele já mostra aqui a primeira coluna com todos os elementos já nulos, né? Eu poderia colocar esse print aqui dentro da própria rotina, só para a gente ver ele mostrando cada passo. Então vamos fazer isso aqui.
Aqui eu não preciso colocar isso, que já está lá em cima. Aqui o tamanho da matriz. Se fizer isso, então ele mostra todos os passos que ele fez. Primeiro ele anulou esse elemento aqui e alterou todo o restante da linha. Depois ele anulou o elemento da linha de baixo, alterando todo o restante da linha. E por fim, ele eliminou o último elemento aqui. E aí o passo seguinte vai ser anular os elementos da outra coluna. E aí o pivô já vai ser o outro elemento diagonal. Agora o elemento 2, 2, que é esse menos 4 aqui. Então é só a gente pegar a mesma coisa, só que em vez de começar de 2, né, da linha 2, agora vai começar da linha 3 e vai até a linha 4. E o pivô vai ser esse daqui. Então a gente só troca onde começava de 2, agora começa de 3. E onde tinha o pivô, a gente coloca agora o novo pivô e a nova linha do pivô, né? E a coluna do novo pivô, coluna 2. Então a gente aumentou um aqui e um aqui. E aí ao fazer isso, ele já faz todos os procedimentos aqui para a gente. E depois pode fazer de novo para a próxima coluna. Basta fazer isso daqui, já tinha deixado pronto. Que aí ele já fornece aqui para a gente a matriz triangular superior. Mas nota que todas essas rotinas aqui, para fazer coluna por coluna, a gente pode colocar isso dentro de um novo loop que já mude sozinho coluna por coluna, tá? De modo que a gente já forneça a matriz e ele já calcule coluna a coluna a eliminação linha a linha. Basta então fazer isso aqui. Deixa eu só fechar isso aqui. Eu já deixei, deixa eu fechar isso também. Eu já deixei pronto aqui. Deixa eu reiniciar. Tá? A gente redefine aqui o M como sendo o número de linhas da matriz. E aí, isso que está aqui é o loop que elimina os elementos linha a linha de uma mesma coluna. Só que eu acrescentei aqui um loop a mais, que vai fazer isso para todas as colunas. Então tem um loop dentro do outro aqui. Tá? Então o J vai representar aqui a coluna e o I vai representar a linha. Então o J indo da coluna 1 até a coluna M-1, número de linhas da matriz menos 1. Então voltando para cá, no caso ele vai fazer então, essa matriz tem 4 linhas, ele vai fazer isso até a terceira coluna, que é justamente o que a gente quer. Primeiro esses 3, depois esses 2, depois esse aqui na terceira coluna. Então ele vai até, essa matriz tem 4 linhas, ele vai até a terceira. Se ela tivesse 10 linhas, ele iria fazer isso até a coluna 9. E depois ele vai fazer linha por linha, começando do número que é igual a coluna mais 1, que nota que quando ele vai fazer na coluna 1, ele já começa na linha 2, para sempre garantir que vai estar abaixo da diagonal. E aqui até M, que é o número de linhas da matriz. Tá? Então ele vai fazer isso para cada coluna, ele vai fazer para todas as linhas, e depois ele vai mudar a coluna e fazer para todas as linhas, até ele acabar todas as colunas e todas as linhas. Então, se a gente fizer isso, ele já mostra para a gente o resultado final aqui da matriz triangular superior. Inclusive ele mostrou todo o passo a passo aqui, que seria desnecessário, né? Que aqui eu pedi para ele colocar, para printar a matriz a cada passo. Mas não é necessário, então eu vou retirar isso daqui. E aí se a gente der um restart e colocar novamente aqui para redefinir o M, ele não mostrou porque posso colocar para ele mostrar aqui para mim então quem é a matriz A. E aí de fato ela é uma matriz triangular superior. O que a gente pode fazer aqui para poder aplicar esse procedimento para qualquer outra matriz de qualquer ordem, ou seja, reproduzir esse algoritmo aqui, né, para qualquer outra matriz que a gente colocar aqui, é seguir da seguinte maneira.
Aqui eu criei essa outra seção, carregando essa outra biblioteca aqui, que fornece alguns comandos a mais. Aqui é a mesma matriz. E aí eu defini a seguinte função aqui, que eu chamei de tsup, de matriz triangular superior. Poderia ter usado aqui algum nome melhor, né? Talvez tsup, de triangular superior. Fique mais fácil para identificar. O que ela vai fazer? Vai fazer exatamente esse procedimento de aplicar a eliminação gaussiana até que todos os elementos abaixo da diagonal sejam nulos. Então, defino essa função aqui, que eu chamo de tsup. E aí, se eu aplicar essa função na matriz A... não, aqui que eu mudei o que eu estou chamando a função que faz isso para tsup. Eu não mudei aqui. Então, aplicando agora sim esse procedimento, ele já devolve agora sim a matriz triangular superior. A gente diz que a matriz está na forma escalonada, assim, né? Ou seja, o número de zeros antes do primeiro elemento não nulo da matriz vai aumentando linha a linha, né? Então aqui tem um zero, aqui tem 2, aqui tem 3. Então a gente diz que essa matriz está na forma escalonada, né? Bom, e aí o Maple tem esse comando aqui que gera uma matriz com elementos aleatórios aqui para a gente. Basta fornecer o tamanho da matriz. Se eu quiser uma matriz 3x3 aleatória aqui, basta eu dar Enter aqui nesse comando. Cada vez que eu dou Enter nesse comando, ele gera uma matriz aleatória. Pega valores inteiros aqui que estão no intervalo entre menos 99 e 99. Tá? Se eu quiser uma matriz maior, né, uma 4x4, basta fornecer aqui. A matriz não precisa ser quadrada, né? Se eu quiser uma 4x5 também. E aí, se eu aplico aqui a função que eu acabei de definir nessa matriz aleatória aqui, ele vai rodar aquele algoritmo e vai devolver essa matriz aqui, triangular superior. Vai estar, portanto, já na forma escalonada. Então, uma das tarefas que vocês vão ter que fazer é implementar um código na linguagem da preferência de vocês que faça exatamente isso. Vamos voltar para cá. O usuário vai entrar com uma matriz que vai representar, por exemplo, a matriz aumentada correspondente a algum sistema de equações lineares. E vocês vão, portanto, definir alguma função, algum procedimento que obtenha uma matriz triangular superior equivalente, usando o algoritmo de eliminação de Gauss, até esse passo aqui. Então, basicamente é reproduzir tudo que foi feito até agora, na linguagem de preferência de vocês, mas não só isso. Vocês vão ter que fazer uma coisa a mais, né? Aqui, por exemplo, vamos voltar do início, fazendo manualmente, né? E aqui finalmente. Então tá, vocês vão ter que implementar um código que faça isso, dada uma matriz fornecida pelo usuário. E aí, obtida a matriz triangular superior, vocês vão continuar procedendo com o algoritmo de eliminação de Gauss, que no caso aqui vai ser o seguinte: você obter uma matriz equivalente a essa, em que a parte aqui correspondente aos coeficientes do sistema linear seja uma matriz identidade, ou seja, todos os elementos da diagonal principal aqui sejam iguais a 1 e os demais aqui sejam 0. Portanto, os elementos que estão acima da diagonal aqui têm que ser anulados também, além de normalizar aqui os elementos da diagonal principal, ou seja, fazer todos eles iguais a 1. E aí esse procedimento é mais simples, né? Porque você pode fazer também aqui recursivamente. Você vai operando aqui de baixo para cima agora. Você pode pegar a linha 4 aqui, por exemplo, e dividir ela inteira por esse elemento que está aqui. Então você vai fazer a seguinte redefinição. A linha 4 é redefinida como sendo a própria linha 4 multiplicada pelo inverso desse número aqui. Ou seja, dividido por esse valor. Então, multiplicado por menos 1 dividido por 208. E aí, essa linha agora aqui já está normalizado. Portanto, se esse fosse um sistema linear
4 variáveis, 4 equações, e as variáveis fossem x, y, z e w, o valor de w seria 17 sobre 13. E aí você aplica mais uma vez aqui o algoritmo de eliminação para tornar zero esse elemento aqui. Então o que você vai fazer é pegar a linha 3 e subtrair da linha 4 multiplicada por 8, que é o elemento que está aqui. Fazendo isso, então, a linha 3 vai ser substituída pela própria linha 3, menos 8 vezes, que é o elemento que está aqui na linha 3, na coluna 4, vezes a linha 4. Aqui eu não coloquei para ele printar a matriz A, né? Vamos ver então. E aí, de fato, aqui já está anulado esse valor. Então, o que a gente vai fazer agora é fazer com que esse elemento aqui seja igual a 1. Na verdade, isso deveria ser feito antes, né? Para a gente organizar aqui o nosso algoritmo, tá? Primeiro deveria ter feito esse igual a 1, depois anular esse, né? Então vamos reordenar as coisas aqui. Vamos reiniciar. Tá? Então antes de colocar esse para rodar de novo, vamos primeiro fazer com que esse 10 aqui se torne 1. Para isso, então, a gente vai redefinir a linha 3 como sendo igual à própria linha 3, dividida pelo elemento da diagonal aqui, pelo pivô, que é 10, ou multiplicado pelo inverso, né? Que é a mesma coisa que dividir por 10. Aí sim, agora esse elemento aqui está eliminado, então a gente pode agora, aliás, está eliminado não, né? Está normalizado para 1. Agora a gente pode anular esse outro aqui que está destacado. Basta pegar essa linha do elemento que eu quero anular e subtrair da linha anterior multiplicada por esse valor que eu quero anular, que é o elemento que está na linha 3, coluna 4. Então, só fazer de novo essa operação aqui. E aí aqui, anulado de fato. O próximo passo agora vai ser normalizar esse elemento aqui para 1 e depois anular esse e esse daqui. Então, o primeiro passo é dividir a linha inteira por menos 4. Então eu vou pegar a linha 2 e redefinir como sendo a própria linha 2 dividido por menos 4, que é o elemento que está na linha 2, coluna 2, é um elemento diagonal. E aí peço para ele mostrar como que vai ficar a matriz e de fato aqui ele vai ficar igual a 1. Então eu tenho que anular esses outros dois elementos aqui agora. O que eu posso fazer? Eu posso redefinir mais uma vez a linha 2, subtraindo ela da linha anterior multiplicada por 1/4, que é o elemento que eu quero anular. Então vamos fazer isso. A linha 2 é redefinida como sendo a própria linha 2, menos a linha de baixo, que é a linha 3, multiplicada pelo elemento da linha 2 que eu quero anular, que é o elemento que está na linha 2, coluna 3. Peço para ele me mostrar a matriz, que eu esqueci também. E aí já está anulado aqui. Próximo passo é anular esse elemento aqui. Para isso, então, eu vou pegar essa linha e subtrair da linha 4, usar esse 1 aqui como pivô, multiplicado pelo número que está aqui, que é o próprio 1. Na verdade, essa ordem que eu estou seguindo aqui não é a mais apropriada, né? O ideal seria, para cada linha, eu eliminar o elemento de cada uma das colunas. Então, vamos ajustar a ordem aqui do que eu estou fazendo. Só um segundo. Tá? Então, nesse último passo aqui já é uma matriz triangular superior. Próximo passo, então, seria normalizar todos os elementos da diagonal. Então, começando aqui da última linha, divide tudo pelo 208. Então fazendo isso, pronto. Então, agora seguindo a ordem correta, vamos usar esse 1 aqui como pivô para eliminar todos esses elementos aqui da mesma coluna. Então, antes de fazer esse passo aqui, vamos fazer esse outro aqui. Que vai fazer o seguinte, ele vai pegar a linha 3 e vai subtrair da linha 4 multiplicado pelo elemento que está aqui na linha 3, coluna 4. E aí vai anular esse 8 que está aqui.
de fato. Agora a gente vai anular o elemento que está aqui. Aliás, a ordem correta não é bem essa, né? É fazer linha por linha, né? Então, depois de eliminar o elemento que está aqui, dividir a linha 3 pelo único elemento que sobrou, né? Que é o elemento diagonal. Vamos colocar aqui, então, dividir a linha 3 pelo A33. E aí, essa linha agora aqui está normalizada também. Você já tem a solução do que seria o valor de z aqui. Então, o próximo passo agora é anular esse valor que está aqui. Então, vamos fazer a operação na linha 2. Vamos pegar a linha 2 e subtrair da linha 4 multiplicada pelo elemento que está na linha 2. E na mesma coluna, 4 no caso. Linha 2, coluna 4. E aí, então, esse elemento aqui agora se anulou. Próximo passo, anular esse elemento aqui. Então, a gente vai pegar a linha 2 e faz subtrair da linha 3 multiplicado pelo elemento que está lá. E é justamente esse comando que já está aqui. Fazendo isso, aqui agora já está 0, 0. Basta normalizar esse elemento pegando a linha 2 e dividindo por esse elemento da diagonal. Então, dividido pelo elemento diagonal da linha 2, que é o A22. E aí eu mostro a matriz A. Pronto. Então, basta agora a gente chegar na primeira linha. Então, anular esse valor aqui primeiro. Para isso, a gente vai redefinir a linha 1 como sendo a linha 1 menos o elemento que está na linha 1, coluna 4, que é a quem a gente quer anular, multiplicado pela linha 4. Então, aqui já está anulado. Falta anular esse 3 aqui, linha 1, coluna 3. Então, a gente redefine novamente a linha 1 como sendo a linha 1 menos o elemento que a gente quer anular, que está na linha 1, coluna 3, que multiplica a linha 3. É o pivô que a gente vai utilizar aqui para anular. Percebam aqui que nos dois últimos comandos que a gente realizou, esse daqui é idêntico a esse, só que realizado na coluna 3. Aqui a gente fez na coluna 4, fez a mesma coisa na coluna 3, e a gente vai fazer agora a mesma coisa na coluna 2. Então, trocando aqui pela coluna 2, isso deve anular o elemento que está aqui na primeira linha e na coluna 2, se estiver correto. E de fato, isso aconteceu, né? E por fim, a gente só divide aqui a linha 1 por 2 para que esse elemento aqui fique normalizado. Vai pegar a linha 1 e dividir pelo elemento que está na diagonal da linha 1. Aqui ele só mostrou como que ficou a linha, mas eu posso pedir para ele mostrar a forma atual da matriz A. E está aqui. Essa forma está escalonada na forma final. É o máximo que você consegue escalonar essa matriz. Aqui você tem uma matriz de identidade 4x4. Portanto, se você retoma aqui o sistema linear, isso aqui seria x igual a menos 80 sobre 13, y igual a 67 sobre 13, z igual a esse valor e w igual a esse valor aqui. Então você já teria a solução do seu sistema linear como sendo esse conjunto aqui desses 4 valores. Então, a segunda parte do trabalho que vocês vão fazer é implementar um código que faça essa substituição sistemática aqui que a gente fez a partir da matriz triangular automaticamente. Então, só repetindo, a primeira parte vai ser vocês definirem uma função, novamente, né, utilizando a linguagem da preferência de vocês, que a partir da matriz aumentada do sistema linear original forneça uma matriz triangular superior equivalente. No caso, uma matriz nessa forma aqui. Depois, na sequência, vocês vão fazer essas operações em cascata, criar uma nova função que vai pegar essa matriz triangular superior
e vai escalonar ela até o final, de modo que o que você tem aqui é uma matriz de identidade, e aí, portanto, a solução do seu sistema vai ser dada por esses valores que estão aqui. Então, o que vocês vão precisar fazer é implementar um código que faça isso. Primeiro, criando uma função que obtenha a matriz triangular superior equivalente, e depois, a partir dessa matriz triangular superior, obter a solução do sistema linear tal como está aqui. Esse é o trabalho que vocês vão ter que realizar. Eu vou escrever também isso na forma de texto para ficar mais claro, né, sobre quais são os pré-requisitos do trabalho. É isso, pessoal. Tchau, tchau.